Hoje o nosso entrevistado é o professor Paulo Rufino. Paulo é professor titular do Departamento de Matemática do nosso instituto. E, bom, como sempre, ele vai falar das coisas que ele faz, seguindo mais ou menos as perguntas que a gente faz. Paulo, eu entendo que você trabalha em sistemas dinâmicos estocásticos, é isso aí? Então conta um pouco para a gente o que é isso. Sim, bom, antes de tudo quero agradecer o convite e mais uma vez parabenizar de público a iniciativa do professor José Mário Martins para estar fazendo esse programa para a gente poder divulgar um pouco o que a gente faz aqui no IMEC e em particular do meu grupo, que é a oportunidade que eu tenho para dizer o que a gente está fazendo. Sistemas dinâmicos estocásticos é uma área que está resumindo em 3 palavras, é uma coisa muito... está condensando demais, um estudo que se faz onde você quer ver variação no tempo de trajetórias, de coisas que se movem, que se mexem, que se movem no tempo e ao mesmo tempo tem perturbação aleatória, ao mesmo tempo que tem um aspecto probabilístico nele. Naturalmente, isso vem o mesmo que sistemas dinâmicos, é uma área da matemática muito rica, aliás o Brasil é uma das lideranças nessa área. Sistemas dinâmicos naturalmente começam a aparecer ambientes geométricos muito interessantes, onde é interessante, onde é importante a gente conhecer o que está se passando nesses ambientes geométricos. Por exemplo, por alguma razão, você tem parâmetros cuja soma dos quadrados é constante, ou seja, você está em cima de uma superfície que se chama uma esfera, ou você está em cima de uma superfície plana, enfim, com curvatura ou sem curvatura, por alguma razão. Então, naturalmente, quando fala em sistemas dinâmicos, já vem acoplado algum toque de geometria, que isso pode ser importante, e naturalmente você, como eu disse antes, o aspecto probabilístico, que nem sempre as trajetórias são exatamente do jeito que a gente prescreve, ou do jeito que a gente monta uma equação diferencial ordinária, uma equação que modela tal movimento, mas ali por imprecisões, por atrito com ar, atrito com partículas, por menor que seja, minúsculas partículas têm uma certa vibração. Bom, em diversos sistemas, em cada sistema tem uma maneira da gente dizer que está introduzindo, a gente costuma dizer ruído. Introduzir ruído significa parâmetros que estão fora do nosso controle. Portanto, as trajetórias de soluções não é uma única trajetória, mas existem feixes de trajetória, probabilidades de que tais determinados feixes de trajetória vão acontecer com determinada propriedade, de estabilidade, não estabilidade, divergência, convergência, rotação, etc. Né? Então, em poucas palavras, resumindo isso, a gente coloca isso em 3 palavras: sistemas dinâmicos estocásticos, que realmente para um leigo está um pouco condensado demais. Precisaria explicar um pouco melhor e espero que... E onde se encontram esses sistemas dinâmicos estocásticos na realidade, digamos assim? Realidade, bom, estou dizendo, usando o conceito ingênuo de realidade. Para mim, a matemática também é realidade, né? Mas você me entende? Sim, claro. Não, uma pergunta muito interessante, que na verdade sistemas dinâmicos estocásticos, se a gente olhar a nível microscópico, praticamente todo sistema apresenta distorções que são, ou ruídos, que são, como eu disse, no nível microscópico, todo atrito, por exemplo, atrito com o ar, na verdade são choques entre partículas onde ali está se processando um fenômeno aleatório. Aliás, o processo estocástico mais estudado e o mais importante, básico para muitas coisas, atualmente está sendo feito um salto para outros tipos de processo estocástico, mas o mais conhecido, o mais famoso é o movimento browniano. O movimento browniano recebe o nome de um botânico, que foi na época que se descobriu o microscópio. Ele observou um grão de pólen, um minúsculo grão de pólen, mergulhado num
fluido mergulhado na água, onde ele recebia o impacto de milhões de partículas de água. Então você imagina uma bola de alguns quilômetros sendo bombardeada, alguns quilômetros de diâmetro, sendo bombardeada por bolinhas de gude ou bolinhas de tênis que ficam bombardeando aleatoriamente. Quer dizer, a nível microscópico, a aleatoriedade está presente por todo lado. A questão é se vale a pena você fazer um modelo para isso ou não vale a pena, né? Em algumas situações biológicas, naturalmente, é importante você considerar certas variações gaussianas para cima, gaussiana para baixo, etc. Algumas situações muito famoso, muito conhecido, muito aplicado hoje em dia, eu conheço relativamente pouco, mas tem gente no nosso grupo aqui do IMEC que conhece melhor, finanças, aplicação em finanças, quer dizer, são informações, choveu, não choveu, a soja subiu, a soja desceu, o preço de commodities está assim, está assado. Se isso tudo é imprevisível, você está colocando ruído permanentemente, ou a cada hora você está colocando um ruído no seu sistema. E com isso, estou dando dois exemplos aqui, dois exemplos assim, bastante simples, mas para ilustrar como que sistemas estocásticos, a análise estocástica que aparece junto com sistemas estocásticos, ela tem essa representatividade, essa importância que depende do nível, vale a pena ser considerado, dependendo do nível, não. Você vai talvez colocar um satélite em órbita, bom, ali não tem atrito com o ar, talvez seja mais inteligente você ignorar que vai aparecer um choque com uma partícula a cada 3 anos. Bom, então ignora a aleatoriedade porque você vai dar muito trabalho para pouco resultado. Agora, agora em outras situações, o aspecto probabilístico começa a ganhar mais... A volatilidade, eles chamam isso em economia. Em outras áreas tem nomes diferentes. Agora, quando a gente faz esse tipo de coisas em economia ou em outras áreas, a gente inevitavelmente pensa em fazer simulação, ou seja, simulação computacional disso. Como se relaciona as coisas teóricas que você faz com o que se faz, digamos, empiricamente fazendo simulação? Não, essa é uma pergunta muito interessante porque é importantíssimo para o matemático teórico fazer simulações e ter intuição do que efetivamente está acontecendo, né? Essas simulações têm diversas maneiras de se fazer essas simulações. Uma delas é o método Monte Carlo, aproximações de Euler-Maruyama, e isso é importantíssimo. Ao invés de você gastar meses para achar soluções de equações, você rapidamente consegue simulações e achar a tendência. Se você acha que tem uma tendência e com uma certeza de 95% por ali é o caminho correto, isso ajuda muito para a tomada de decisões, inclusive no nosso dia a dia, que intuitivamente a gente faz isso e faz parte da nossa rotina, às vezes sem a gente perceber. Não sei se estou respondendo. Sim. O complemento seria o seguinte: os resultados teóricos que vocês têm ajudam a encaminhar essas simulações de maneira de fazer mais rápidas, mais eficientes computacionalmente? O trabalho que eu faço e mais perto do nosso grupo, não, mas tem pessoas que trabalham com isso que estão indiretamente ligados ao nosso grupo, são colaboradores de membros do nosso grupo. Tem um pesquisador da Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janeiro, ele trabalha exatamente com isso, com simulações numéricas para equações diferenciais ordinárias estocásticas. E isso é importantíssimo, quer dizer, a rapidez com que um determinado algoritmo vai te responder, se você tem uma distribuição que favorece estabilidade ou instabilidade, essas coisas, os algoritmos aí são importantíssimos, né? E é um colaborador muito importante e a gente preza muito o tipo de resultado que ele trabalha. Mas eu particularmente conheço pouco, nunca fiz pesquisa, não tenho resultados desse lado. Meus resultados são mais teóricos, menos pretensiosos em termos de aplicação imediata, assim, mais para conhecer estruturas, né? Quais são as perguntas teóricas que você tenta responder na sua atividade cotidiana? Sim, isso é muito interessante.
A primeira grande pergunta que se faz é até onde resultados de sistemas dinâmicos determinísticos vai valer para resultados com ruído. E o segundo é que tipo de ruído você está querendo colocar. É um ruído gaussiano, é um ruído contínuo, é um ruído que tem saltos, se não tem saltos, que tipo de propriedade geométrica vai estar embutida nesse seu modelo, se vai estar ou não vai estar, se você tira uma hipótese, ganha uma aqui, perde lá, você tira a continuidade, vai perder a continuidade de um determinado número de rotação. Naturalmente você está contando rotações e se você dá um salto, você não sabe onde você continua a contar o seu ângulo, se você vai por cima ou se você vai por baixo. Então são coisas que são... bom, cada problema puxa o outro e... um dos resultados que eu venho trabalhando nos últimos 10 anos, eu tenho gostado muito, é decomposição de fluxos. Pega uma determinada solução de uma equação. Fluxo é o que carrega não a solução de um único ponto, mas ele carrega uma solução de uma vizinhança de um ponto. E a minha preocupação é fazer uma decomposição onde eu faço um movimento desse conjunto, dessa vizinhança satisfaz uma determinada propriedade e o segundo movimento uma outra propriedade. Um exemplo mais simples disso, o primeiro parte do movimento ele faz um movimento horizontal e a segunda parte puramente vertical. Para que serve isso? Bom, se você imagina um sistema que tem energia constante na horizontal e você varia a energia na vertical, sistemas hamiltonianos, para quem conhece, sabe bem do que eu estou mencionando. Então você quer uma solução, eu tenho uma solução, eu tenho um fluxo que não preserva a energia, mas quão perto eu estou desse sistema preservar a energia? Então a pergunta é, quão perto esse fluxo ou essa solução está de caminhar puramente vertical, horizontalmente? Depois, quanto menor for a variação vertical, mais próximo vai estar de estar preservando a energia. Então é uma coisa que tem bastante aplicação em engenharia, em controle. Eu, como disse, eu trabalho pouco nessas aplicações. Tenho interesse de tempos em tempos a mexer com aplicações, mas eu confesso que os problemas práticos são muito difíceis em geral, não só na minha área. Tudo que eu vejo em matemática aplicada, que eu tenho acesso, eu tenho muito respeito, porque ou são coisas triviais de cálculo de regra de 3 resolve, ou são problemas que aparecem 1 milhão de variáveis e fala como que você filtra 1 milhão de variáveis para chegar naquelas que são efetivamente as mais importantes, onde eu posso tirar conclusões importantes. E em geral esse é um problema muito difícil bom, eu aprendo muita coisa com colegas de outros institutos da educação física, por exemplo, da biologia, com quem eu tenho mais contato e mesmo aqui do IMEC, colegas da matemática aplicada, que são problemas que são muito difíceis e eu aprendo muito com isso. Eu tenho contato com químicos teóricos que se dedicam à dinâmica molecular. E muitas vezes eles me falam que eles gostariam de conversar com matemáticos, né, que fazem sistema dinâmico, em particular fazem sistema dinâmico com perturbações. Você gostaria de receber visita de químicos teóricos para conversar sobre isso? Sim, adoraria. Minha formação é em engenharia eletrônica. Eu me formei no ITA em engenharia eletrônica. ITA é uma escola de engenharia top, né, no Brasil. Então eu tenho gosto de fazer aplicações, de ver a matemática sendo aplicada inteligentemente em problemas mais aplicados. Mas como eu disse, eu confesso que é bastante difícil. E a pouca experiência que eu tenho com meus colegas na biomecânica, na ciência de esportes, é que isso leva bastante tempo, tem que tomar muito cafezinho junto, são horas e horas de várias conversas para afinar as linguagens. A linguagem que eles estão usando
é diferente da nossa e vice-versa, quer dizer, uma questão de horas e cafezinho, muitas tardes juntos, até que no final de várias conversas a gente consegue ir convergindo a linguagem, os problemas, e normalmente são coisas muito produtivas. O aprendizado em ambas as partes é uma coisa fantástica. Essa interdisciplinaridade, para mim, eu acho importantíssimo, e tenho muito respeito na ciência. Apesar de eu fazer relativamente pouco, eu tenho muito respeito por quem lida com isso, porque são problemas difíceis. Qual é o estado da arte da sua área no Brasil e em América Latina? Probabilidade aparece relativamente recente, nos últimos 30 anos no Brasil. Junto com probabilidade, equações, análise estocástica ou equações diferenciais estocásticas tem crescido muito, mas ainda relativamente poucas pessoas. Em particular aqui no nosso instituto, no IMEC, começamos há 20 anos, um grupo, eu, o Pedro, e esse grupo vem crescendo. Hoje estamos em 5, 6 professores. A gente tem um projeto temático voltado para isso. E como eu disse, um projeto temático que fica entre geometria, probabilidade, sistemas dinâmicos, e nesse feixe convexo tem uma teoria ergódica que aparece aí. E bem, a impressão que eu tenho é que isso... Impressão não, eu estou vendo a área crescendo muito, as pessoas valorizando muito, inclusive um dos medalhistas Fields, que recebeu medalha Fields, esteve nos visitando. Antes de ele receber medalha Fields, teve pelo menos 2 vezes visitando, dando seminário aqui no nosso grupo, que eu tenho que confessar honestamente, para o nosso grupo de estocástica teve mais impacto a medalha do Martin Heyer, o quanto ele nos ajudou na época e continua nos ajudando e dando sugestões em problemas, em soluções, etc., do que o medalhista Fields brasileiro, o Arthur Ávila, que para a gente não está uma área que não causou tanto impacto. Então, quer dizer, eu acho que isso responde a sua pergunta. Quer dizer, um medalhista Fields trabalhando com dinâmica estocástica, isso dá um boom na área, não só no Brasil, no mundo todo. E é uma área com muitos problemas, cada vez dos próximos desafios é estar trocando trajetórias contínuas do movimento browniano por trajetórias vindo de processos de Levy, ou Rawls Path, como se diz em português. As traduções ainda não são satisfatórias, seriam trajetórias rugosas, trajetórias muito quebradas, com muitas oscilações, mas por enquanto eu diria Rawls Path é a melhor maneira. E equações dirigidas por Rawls Path, quer dizer, a probabilidade fica mais ou menos de lado e contempla mais a dinâmica, e a posteriori entra a probabilidade para dizer os comportamentos dessa dinâmica. Então, mais ou menos isso em linhas gerais é o que é a tendência do que a gente vem fazendo no nosso grupo de pesquisa, ou no Brasil ou no mundo nessa. E na América Latina, você está me devendo? Na América Latina também processos estocásticos com essas características, né? A maneira como a gente lida a análise estocástica como teoria de semi-martingales ela não é lidada por todos os probabilistas. Tem muitos probabilistas, e muito bons no Brasil, que tem uma outra abordagem da probabilidade que chama dinâmica de partículas. A nossa é vista como semi-martingales, ou teoria de Itoh, teoria de semi-martingales, teoria de equações diferenciais ordinárias, visto como sistema dinâmico, né, em dimensão finita ou infinita, que tem representante no nosso grupo trabalhando também. Então na América Latina tem essa divisão entre probabilistas e dinamicistas. Como dinamicistas, o nosso grupo em Campinas é o maior grupo que tem. Não existem outras pessoas em outros países, mas o tamanho do nosso grupo, com 5, 6 pessoas, aqui é o maior grupo que tem.
Ok, ótimo. Eu acho que é isso por enquanto. Eu que agradeço a Em oportunidade. outro momento fazemos mais entrevistas. Ok. Obrigado.